Conexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é a avaliação acadêmica e universitária e o ranqueamento das instituições universitárias. E o nosso convidado é o professor Armando Neves, professor de matemática da UFMG e também doutor em física pela Universidade de Roma. Há hoje uma preocupação muito grande com a avaliação. E se fala que a avaliação hoje está se tornando uma cultura propriamente no Brasil. E, ao mesmo tempo, essa avaliação dá uma importância muito grande, quase excessiva, a dados quantitativos. Na verdade, nós trouxemos para a avaliação o que a física tem feito como paradigma da ciência, dando uma importância muito grande à quantificação e também ao estudo dos fenômenos naturais e à generalização também das leis propriamente do universo. Esse modelo de ciência se estendeu às demais ciências, inclusive às ciências humanas propriamente ditas, né? E nesse programa nós vamos fazer um balanço da avaliação da universidade, tanto no sentido do ensino, quanto no sentido da progressão acadêmica e, sobretudo, também com relação à captação de recursos que são aplicados propriamente na pesquisa. Por que essa preocupação excessiva com a avaliação e essa síndrome pela quantificação no uso da avaliação, professor? Eu acho importante dizer que eu não tenho nada de contrário à avaliação. Acho que a avaliação da universidade, da pesquisa em geral, é necessária porque é um instrumento que a sociedade tem para controlar se a universidade, que é financiada por ela, está funcionando a contento. Sim. O problema talvez esteja nessa quantificação excessiva. Sim. Então é importante pensar que nem tudo pode ser quantificado, ranqueado. Nem sempre eu posso dizer que fulano é melhor do que Beltrano, que aquela universidade é melhor do que aquela, porque cada universidade, cada pessoa, cada pesquisa científica, cada artigo tem uma quantidade enorme de dimensões. Isso não pode ser medido por um único número. Claro. Em particular, eu sou professor de matemática e acho interessante dizer que muitas vezes as pessoas acham que os matemáticos adoram números. Eu falo assim, não, o matemático gosta mais de letras do que de números. Ele gosta do X e do Y. E o fato é que eu, nesse sentido, não gosto tanto dos números porque é difícil classificar. E as próprias existe uma sociedade científica, matemática, a nível internacional, que lançou um documento em que eles dizem, inclusive, isso, que a pesquisa científica é uma coisa importante demais para ser medida por um único número. Por um único número. Se nós pegássemos, por exemplo, o PIB, para exemplificar o que o nosso professor está dizendo aqui, o PIB, o crescimento do PIB, não necessariamente mede a qualidade de vida, não é isso, professor? Exatamente. E também, digamos, as próprias sociedades, a cultura humana não se mede por números, pelo número de livros publicados, nem pelo PIB, nem pelos índices de desenvolvimento. Eles dizem muito mais respeito ao modo de ser exatamente da sociedade. Em que medida, digamos, avaliações qualitativas estão presentes na avaliação que se faz na universidade? Eu estaria mentindo se eu dissesse que não se faz nenhuma avaliação qualitativa. Sim. Mas o que a gente observa, infelizmente, é uma tendência muito grande à quantificação. Claro. Então as pessoas, até porque é muito prático, né? Até estamos nessa época da internet, em que é muito fácil, via Google ou via outros instrumentos, a gente contar quantos artigos aquele professor produziu, quantas citações, ou quantos alunos ele orientou, ou quantos alunos ele tem em sala de aula. Isso é muito fácil. Sim. Um dos problemas é que, ao medir números, ao procurar números, ao classificar as pessoas por números, o produto é muito claro, o produto serão números. Sim. E, portanto, em vez de ter a qualidade, teremos a quantidade. Sim. Num dos seus artigos, o senhor se refere também, digamos, ao sistema Qualis da CAPES, que o sistema Qualis, em vez de avaliar o artigo, avalia exatamente o veículo que divulga o artigo.
Qual a distorção que existe entre dar, digamos, prioridade ao veículo e não propriamente ao artigo do pesquisador? O fato é que esse sistema Qualis é ranqueamento, né, uma qualificação em extratos das revistas científicas onde os professores publicam, que tem até um fundo razoável, que obviamente, a comunidade conhece que existem revistas que têm uma reputação melhor que outras, que em geral publicam artigos melhores. Sim. Isso é uma reputação, uma coisa que vem sendo construída ao longo do tempo. O problema é que quando, por exemplo, a CAPES ou outras instituições usam isso, estão partindo de um pressuposto errado, que é a qualidade do veículo de publicação. Existem veículos de mais qualidade do que outros, que essa qualidade incide sobre o artigo que está sendo publicado ali. E sobre o pesquisador. E sobre o pesquisador também. Enquanto é o contrário, é o artigo que dá qualidade ao periódico, e não o periódico que dá qualidade ao artigo. Ao artigo e ao professor, né? E portanto, eu posso falar assim de experiência própria também, que depois que uma pessoa cria uma reputação acerca de si, é muito mais fácil ela publicar num periódico mais bem qualificado pelo Qualis do que antes. Claro. A qualidade da pesquisa pode até não ter mudado, mas a própria reputação faz com que mude, digamos, o patamar de publicação daquela pessoa. E publicando numa revista melhor, o cara tem já, num certo sentido, vantagens comparativas com outro pesquisador que não conseguiu publicar, e isso também vale para obtenção de recursos para pesquisa, professor? Certamente. Certamente. Isso tem sido usado com grande frequência pelas agências de pesquisa? Na verdade, o Qualis ele foi inventado dentro da CAPES, foi criado dentro da CAPES para medir a produção dos cursos de pós-graduação. Então, eu já ouvi, por exemplo, da boca do próprio diretor da CAPES, que o uso do Qualis, por exemplo, para medir a qualidade de um pesquisador está errado, que isso não deve ser feito. Tem toda uma distorção estatística, quer dizer, ele pode até funcionar razoavelmente bem, desde que haja grandes números envolvidos. E, portanto, quando a gente fala da produção de um conjunto de, sei lá, dezenas de professores, quando a gente extrapola de dezenas para um só, os números são menores, a gente sabe que a estatística já funciona muito pior. Perfeito. E, portanto, apesar das recomendações, o Qualis é utilizado para medir pesquisadores, sim. Eu posso dar como exemplo regras do meu próprio curso de pós-graduação em matemática, o curso onde eu atuo, que tem regras no seu regulamento, por exemplo, para pertencimento ao corpo docente do curso, um certo número de publicações em veículos Qualis X ou Y. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar como se dá a avaliação universitária, com foco no ensino, pesquisa e extensão. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao segundo bloco. Nós estamos trabalhando a avaliação e ranqueamento acadêmico. No primeiro bloco, nós situamos a importância da avaliação e o predomínio da quantificação na avaliação propriamente acadêmica e institucional que se faz ao nível das empresas. É, num certo sentido, a aplicação do modelo da física para exatamente as ciências humanas e a avaliação nesse campo. Deixamos já no ar o tema do segundo bloco, que seria a avaliação acadêmica. Como ela é feita e que critérios são usados, professor? Bem, quando falamos em avaliação acadêmica, eu acho que tem pelo menos dois planos distintos, Sim. Que seria a avaliação das instituições, obviamente a avaliação das pessoas, os professores, pesquisadores. Perfeito. Qual seria, digamos, Começando pelas instituições, como é que ela é feita? Porque Bem, a avaliação das instituições que vai dar o ranqueamento posterior, não é isso, professor? Exato. Uhum.
Bem, eu não tenho realmente uma experiência, nunca participei de algo desse tipo de ranqueamento de universidades, mas a impressão que eu tenho, até por ver os rankings e até os vários que existem, então tanto a nível internacional quanto a nível brasileiro, recentemente saiu um ranking da Folha, que tenta-se olhar para várias facetas, ou seja, para os alunos, para os cursos, como é que esses alunos estão se inserindo na sociedade, se estão empregados, se não estão empregados. O sucesso dessas pessoas no mercado. Exato, a variedade de cursos, se oferece certos cursos que são importantes. A pesquisa, né, também. E aí, obviamente, também vai entrar a pesquisa, a extensão. Sim. E essas coisas são quantificadas. Acho que o problema todo está em quantificação, até porque se houvesse uma maneira só de quantificar, haveria um ranking só. Claro. E todo mundo que tentasse repetir ia chegar no mesmo resultado. Mas aí as metodologias variam, né? De uma instituição para outra. Né? E a avaliação das pessoas, professor, dos professores, dos seus funcionários? Como se faz? Bem, hoje em dia a avaliação eu diria que é principalmente essa quantitativa, até porque ela, conforme eu já cheguei a dizer aqui, é muito prática, é só contar. Só contar. E, portanto, bem, aí vem refinamentos dessa ideia inicial, que é, além de contar quantos artigos o professor escreveu, eu posso contar também quantas citações os artigos tiveram. Isso dá uma certa medida da relevância de um artigo, é claro, mas também dá uma certa medida do, sei lá, entrosamento político dos autores. Claro. E, portanto, não é uma medida muito precisa, exata de qualidade, mas podemos medir também por esse viés do Qualis da CAPES, pela qualidade do veículo, qualidade medida sabe-se lá como, mas muitas vezes por número de citações médio de artigo, que obviamente também não quer dizer que todos os artigos que foram publicados ali terão aquele número médio, tem sempre uma dispersão. Qual é o peso, por exemplo, que o ensino tem e a extensão tem na avaliação do professor? Bem, falando talvez mais especificamente de UFMG e dentro da UFMG do Departamento de Matemática, que é onde eu trabalho, não há como negar. É claro que há avaliação tanto de ensino quanto de extensão, mas, por exemplo, no nosso departamento, que não é um departamento que faz muito trabalho de extensão, mas tem coisas importantes que se fazem lá, por exemplo, trabalho com a OBMEP, Olimpíada de Matemática, trabalho com probabilidade no futebol, que é uma coisa que tem uma certa repercussão aqui em Minas Gerais. Mas a própria avaliação que a gente faz no Departamento do Trabalho de Extensão é uma avaliação pequena. Isso é bastante recente. E de ensino, ela acaba sendo meio quantitativa, né? No fundo, o que nós contamos no nosso departamento é quantas horas de aula por semana o professor está dando. A gente procura seguir uma média, tentando distribuir mais ou menos igualmente isso, mas, bem, levando em conta também outras atividades que são ensino, mas não são aula, como orientação na pós-graduação. Perfeito. E a pós-graduação, estrito senso, mestrado e doutorado, como é avaliada? É mais pela CAPES do que pela própria instituição universitária, no caso a UFMG? Sim, quer dizer, a CAPES já é uma instituição que vem fazendo isso há muitos anos, e nem vou dizer que faz mal, não, eu acho que faz bem. Sim. Mas é curioso porque a avaliação externa, no caso a avaliação da CAPES, ela é mais relevante do que a avaliação, digamos, da própria UFMG. Sim. O que se reflete num certo... Eu sinto, de uma certa maneira, algo como uma intrusão da CAPES dentro da UFMG, e não é só da CAPES, claro, de outras agências, claro, que financiam atividades dentro da universidade da mesma forma. E como é que fica a autonomia, ou digamos, a autonomia não é mais um valor cultivado pela universidade hoje? Eu poderia até devolver a pergunta, porque eu me faço a mesma pergunta, como é que fica a autonomia? Francamente, eu acho que isso é uma violação dessa autonomia universitária que é muito falada e muito pouco praticada. Sim. É uma autonomia muito difícil de praticar. Perfeito. Vindo agora pelas agências, qual é o papel, por exemplo, da CAPES e qual é o papel do CNPq? Então, a CAPES é uma
agência que avalia principalmente os cursos de pós-graduação, em particular a qualidade, se eles estão bem, se eles estão formando profissionais da maneira como eles diziam que iam formar, e etc. Mas como a pós-graduação, por exemplo, também está muito ligada à atividade de pesquisa, então, de uma certa forma, a CAPES também está indiretamente avaliando pesquisa, fomentando pesquisa. Sim. O CNPq já é, de fato, uma agência de fomento de pesquisa, né? O nome, a sigla CNPq, que já não é mais o nome atual, mas o nome antigo era Conselho Nacional de Pesquisas. Então, Sim. é uma agência de fomento de pesquisa. Perfeito. Vindo, por exemplo, para a FAPEMIG, nossa, ao nível dos estados, são funções sobrepostas ou são funções diferenciadas? Eu acho que existe alguma diferença entre CNPq, CAPES e FAPEMIG, mas é de leve, digamos, são estilos diferentes, porque são comandadas por pessoas diferentes, mas não vejo muita diferença não, de fato, em muito elas se sobrepõem. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos examinar os recursos disponíveis para a realização de pesquisa e quais os critérios usados para a distribuição desses recursos. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nós estamos examinando a avaliação e ranqueamento acadêmico. No segundo bloco, nós trabalhamos a avaliação universitária propriamente dita, tanto dos desempenho dos professores quanto das instituições, que permite exatamente fazer o ranqueamento de qualidade entre as várias instituições. Deixamos no ar já o tema desse terceiro bloco, que são os recursos aplicados na pesquisa, porque se tradicionalmente as universidades eram mais vistas como instituições de ensino, hoje elas são vistas também como instituições de pesquisa. E também se espera a própria sociedade, em função da inovação, que as próprias universidades ajudem ou colaborem no desenvolvimento científico e tecnológico para permitir o desenvolvimento brasileiro. Como os recursos aplicados na pesquisa são suficientes ou a demanda é muito maior do que a oferta desses recursos, professor? Eu não devo também negar que houve um progresso bastante grande nos últimos anos em termos de recursos para pesquisa, sim, algo que eu, digamos assim, senti no meu próprio financiamento de pesquisa, mas eu ainda avalio como insuficientes. Sim. Quer dizer, a gente conhece muito bem que esses recursos não estão assim tão bem distribuídos. Sim. E até sendo professor da UFMG, eu devo dizer que ainda me sinto numa situação relativamente favorável com relação a universidades menores, claro, em cidades menores. Sim. Mas, de qualquer forma, diria assim, até no meu caso pessoal, sinto que a distribuição não é boa. Ainda falta recurso, ainda existe uma competição muito grande por esses recursos. Se nós olharmos, por exemplo, bolsas de pesquisa para mestrado e doutorado, há uma relativamente boa oferta nesse sentido, porque quando se fala em ranking, sempre se menciona que o Brasil, as universidades brasileiras são muito melhores do que, por exemplo, as universidades latino-americanas. Isso efetivamente ocorre, professor? Eu não saberia, talvez, comparar com as universidades latino-americanas, ou até conhecendo assim, algumas pessoas de Colômbia, Argentina, a gente vê que tem muita semelhança de coisas que acontecem lá, sim, com o que acontece aqui, mas talvez em tempos diversos, né? Então, por exemplo, até fruto do trabalho da CAPES, do CNPq, acho que talvez estejamos assim, um pouco avançados, pouco mais avançados que os nossos vizinhos nessa institucionalização da pós-graduação. A gente possivelmente forma mais mestres e doutores do que os vizinhos. Perfeito. Vindo para a pesquisa, eu recentemente entrevistei o presidente da FAPEMIG, e na FAPEMIG são 3 setores muito distintos. Bolsas para pesquisa, qualificação de pessoal,
bolsas de pesquisa para a demanda de balcão universal e também projetos institucionais. Aonde que os recursos estão mais aplicados? Por exemplo, como verba para pesquisa para desenvolver projetos individuais ou, digamos, projetos institucionais. Como é que, digamos, esses recursos são apropriados pela UFMG? Eu sinto que, na verdade, até partindo da pergunta anterior sobre se os recursos são suficientes ou não, no meu entendimento, vejo que faltam recursos, talvez, nesses três níveis. Sim. Quer dizer, eles existem, mas, por exemplo, assim, lembrando, existe na UFMG um programa institucional de bolsas de iniciação científica, então, para alunos de graduação. Então, quando sai o edital, a gente manda as propostas e, bem, acontece de, às vezes, a minha proposta não ser contemplada. Então, falta, por exemplo, a nível institucional. Da mesma forma, para essa demanda de edital universal, também acontece de vez em quando de não ganhar. Perfeito. Quer dizer, eu estou bastante acostumado com o não levar muitas vezes. Muitas vezes, né? Faz parte da vida, né? Do ponto de vista, por essa competição e essa pressão para a produção, etc., muitos professores têm se queixado do produtivismo na universidade. Como que o produtivismo, digamos, afeta a vida universitária? Eu sinto, por exemplo, que a universidade está esquecendo um pouco da principal das suas funções, das suas finalidades, que é o ensino. Sim. E estamos distorcendo para o lado da pesquisa. Então, o próprio concurso que é feito para selecionar um professor, ele é muito baseado em pesquisa e pouco em ensino. Sim. Da mesma forma, a progressão na carreira tem privilegiado muito a produção de pesquisa e olhado pouco se aquele professor ele está bem em sala de aula, se os alunos dele estão se desenvolvendo, se ele está aprovando, se ele está reprovando. Isso tem pouquíssima relevância. Em certos degraus da nossa carreira, só se consegue subir com produção científica. E, por exemplo, não se faz essa avaliação da contribuição do professor à melhoria do ensino ou então da extensão. Perfeito. Por que só se avalia, por exemplo, mais o artigo e não o livro didático? Os nossos alunos, em grande parte, ainda estudam em livros didáticos importados do exterior. Quer dizer, não temos nada contra isso. Mas nós poderíamos ter exatamente um estímulo à produção de livros didáticos de autores brasileiros, por que não? Eu diria que, apesar da falta de estímulo, felizmente, pelo menos na área de matemática, temos uma boa literatura nacional. Sim. É claro que também recorremos muito à literatura estrangeira. Mas eu, por exemplo, gostaria muito de escrever um livro. Acho que ainda não cheguei na minha maturidade para isso. É um projeto, um sonho que eu tenho, mas eu não sinto incentivo para isso. Claro. E já ouvi da boca de colegas que recentemente escreveram um livro que o fazem porque tiveram vontade, porque acham que isso é importante, porque o retorno do ponto de vista de carreira e de valorização é muito baixo. Sim. Na sua visão e na sua experiência, como melhorar a avaliação universitária, professor? Essa é difícil. Sim. Francamente, eu fico tentando me colocar na pele daquelas pessoas que trabalham nesse processo de avaliação e vejo que eles têm um abacaxi enorme na mão, até porque são muitas universidades, muitos cursos, muitos estudantes e muitos professores trabalhando ali. E portanto, tem tudo feito na pressão também, né? E tudo feito na pressão. E eu, francamente, não tenho essa experiência. Eu estou sempre do lado do que está sendo avaliado. Ainda não entrei do lado do avaliador. Perfeito. Professor, queria agradecer muito sua presença aqui, seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, o reconhecimento da importância da avaliação para melhorar as nossas instituições do ensino e também da avaliação de projetos de pesquisas, tanto para a qualificação quanto para a realização de pesquisas propriamente ditas, que são fundamentais à inovação do país. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado e até a semana que vem.
Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.